Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar mais uma história. Então, por favor, já deixa agora um comentário dizendo: Pri, suas histórias são ótimas, continua contando. Ou, Pri, pelo amor de Deus, para de contar a história ou você vai perder todos os seus seguidores do desafio. Essa história era contada pelo meu pai quando eu era criança e meu pai contava como uma piada. Mas ele tem um jeito todo próprio de contar as coisas, então fica muitíssimo engraçado, ele é cheio de caras e bocas. Eu nem vou me arriscar a contar como piada, uma porque a história não tem tanta graça assim, e outra porque eu não tenho esse jeito ainda que nem ele, o dele. Cada um tem uma habilidade, né? A história é a seguinte, tinha um mendigo e ele enfrentava vários desafios, igual os mendigos de hoje em dia. Então ele enfrentava o frio nas noites frias, ele enfrentava no tempo do calor, talvez mosquito, rato, essas dificuldades. Ele tinha que sempre ficar mudando de local, afinal às vezes ele ficava na frente de um comércio e o dono pedia para ele sair. E enfim, ele tinha todas essas dificuldades que eu nem vou dar muita ênfase, porque vocês devem imaginar o que o mendigo passa. Mas a maior dificuldade que ele passava era a fome. Então ele tinha que ser muito criativo para conseguir comer todos os dias. Então ele catava latinha, catava papelão para vender, conseguir dinheiro, fazia algumas outras coisas, o que tivesse ao alcance dele para ele conseguir comer todos os dias. Mas ele estava numa determinada época que ele não entendia o que aconteceu, que ele não achava mais latinha, não achava mais papelão. O número de mendigos cresceu muito, então tinha muita concorrência e ele não estava conseguindo mais se alimentar. Então ele começou a andar para arrumar um local que tivesse menos mendigos ou que tivesse mais disponibilidade de condições para ele poder comer. Aí ele chegou num bairro muito chique, de muitas mansões. E aí, claro, né, não tinha nenhum outro mendigo lá com ele. Aí ele pensou, vou ficar por aqui mesmo. Pelo menos deve ter comida aqui todos os dias. Eu posso pedir para as casas, mas se ninguém me der, mesmo no lixo, né, como tudo é muito chique, eu devo encontrar alguma coisa para comer. Só que daí ele começou a prestar atenção no bairro. E aí ele ficou encantado, né? As mansões eram lindas, tinha muitas árvores, tinha muitas flores. Os empregados saíam todo dia de manhã para passear com o cachorrinho, que ele gostava muito. Então ele estava começando a gostar daquele bairro. E realmente ele estava conseguindo comida todos os dias. Só que, claro, né? Como as dificuldades só aumentam, teve uma época que ninguém mais dava comida para ele porque todo mundo já conhecia ele. E aí ele foi para uma outra rua atrás e aí ele percebeu que tinha uma mansão lá que dava festa todos os dias. E aí ele pensou, se eu arrumar uma forma de entrar em uma dessas festas, eu vou comer muito bem. E quem sabe eu consigo até uma sacola para mim comer por mais alguns dias, né? Aí ele pensou, o que será que eu tenho que fazer para entrar nessa festa? Aí ele começou a prestar atenção, como que as pessoas conseguiam entrar. E aí ele percebeu que não era muito difícil não. As pessoas simplesmente chegavam, falavam o nome do dono da casa e diziam que tinha alguma coisa para vender para ele. E aí eles eram muito bem recebidos, entravam, participavam da festa, do banquete e no final que eles iam falar sobre negócios. Ele viu tudo isso de cima de uma árvore, então ele sabia exatamente o que aconteceu. E o que acontecia, né, com as pessoas que chegavam lá. E aí ele pensou, eu vou dizer que eu sou um garimpeiro, assim não preciso estar tão limpo, né? E aí vou dizer que tem alguma coisa para vender e depois que com a minha barriga cheia vai ser muito mais fácil inventar alguma coisa. E aí assim ele fez. Na próxima festa, ele chegou lá para os seguranças e falou, olha, eu quero falar com fulano de tal. Aí os seguranças falaram, qual o assunto? O que você quer? Aí ele falou assim, não, eu sou garimpeiro e eu tenho ouro para vender para o seu patrão. E ele vai se interessar. Aí os seguranças, como era comum isso, seguranças foram lá e chamaram o patrão, né? E aí o patrão fez do jeito que ele fazia com os outros. Pediu para que ele entrasse, participasse da festa, do banquete, comesse à vontade para só depois falar de negócios. E aí quando ele estava com a barriga bem cheinha, bem confortável, chegou o patrão e perguntou, que ouro que você tem para vender, qual é o tamanho, como é que é? E aí ele falou assim, é algo assim muito valioso, é um
tanto de ouro, mais ou menos, uma bola mais ou menos desse tamanho, é muito grande, deve ser aproximadamente uns 40 a 50 quilos. E aí o cara, o dono da casa arregalou o olho e falou assim, nossa, mas você achou um ouro desse tamanho? Falei, foi difícil, foi anos, mas eu achei. Quanto que custa? Aí o dono falou assim, olha, deve custar muitos milhões, né? Aí ele falou assim, que bom. Então já que vale muitos milhões, você poderia fazer uma sacola de mantimentos, assim, né? Fazer uma marmitinha dessa festa aí, porque você sabe, né, garimpo, às vezes a gente tá lá em cima, ou às vezes a gente tá lá embaixo, lá no meio das cavernas, e às vezes dá fome, né? Aí o dono da casa falou, não, pois não, posso fazer isso sim. Pediu para os empregados fazerem uma sacola com muitos mantimentos, fazer a marmitinha, e aí ele ficou todo feliz. Aí o dono falou assim, e aí, onde é que tá essa bola? Eu falei assim, não, na verdade, eu já achei muito ouro, mas essa bola que eu tô te falando, eu ainda não achei. Mas agora que eu sei que vale milhões, vale muito a pena eu continuar procurando. E aí o dono ficou meio desconfiado, né, mas falou assim, tá bom, pode levar os mantimentos, quando você tiver, então, o senhor sabe onde me encontrar, e aí pode vir me vender. E a história acaba por aí. E aí eu comecei a perceber que dá para aprender muitas coisas com essa história. Por exemplo, a coragem desse mendigo de chegar até uma mansão e se arriscar com seguranças a dizer que tinha algo para vender que ele não tinha, não sabia nem o que ele ia inventar, na verdade. E imagine o perigo de depois o dono saber que ele não tinha nada, de querer jogar ele para fora, de querer bater nele, chamar a polícia. Ele não pensou nada disso, ele foi extremamente corajoso. Ele foi extremamente persistente, porque ele ficou vários dias ali observando até bolar um plano. E ele foi muito criativo. Então eu achei muito legal essa história, eu quis muito compartilhar com vocês. E me diga aí, o que mais que você pode aprender com essa história? Eu vou adorar saber, vou adorar ler o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, dê o seu joinha e se você está chegando agora no meu canal, não deixe de me acompanhar, já assina o canal e me acompanhe, porque eu estou fazendo uma série de 365 vídeos. Hoje eu estou contando essa história, amanhã eu venho aqui de novo com um vídeo novo. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.